Esse é o Momento Assis, que o podcast da Associação Comercial e Industrial de São Carlos. Michael Hartmann, como vai? Tudo bem? Bom dia, Henrique, tudo bem? Como é que você está? Um prazer para mim estar aqui nessa segunda gravação do Momento Assisc. Pois é, e hoje nós recebemos novamente aqui o Estevão Luiz Muscati, Estevinho, que é uma enciclopédia da história de São Carlos, né? E uma testemunha viva, né? E é muito interessante quando a gente às vezes lê alguma coisa e fica sabendo de alguma coisa e, né, como será que foi, né? E aqui nós temos alguém que viveu muito disso, né? Estevinho, como vai? Tudo bem? Bom dia, Henrique. Bom dia, Michael. Bom dia, João, que está na nossa técnica aqui. Michael é o nosso assessor de comunicação, sempre muito bem-vindo. Já demos as boas-vindas para ele. Obrigado pelas palavras. Estou à disposição de vocês naquilo que vocês entenderem que eu possa ser útil. Michael, o que a gente vai perguntar para o Estevinho hoje, né? Olha só, Henrique, a gente estava num trabalho interno aqui da CISC até para fazer juntar uns dados que a gente está fazendo aqui, né? O pessoal tem uma bibliotecária aqui, né, que faz esse tipo de trabalho. E a gente fez uma reunião, ela, né, que é a Suelen, e o Estevinho na semana passada para falar um pouquinho da história de todos os presidentes da CISC. E aí, quando a gente estava nessa conversa, eu falei, isso aqui a gente está fazendo um podcast sem estar gravado aqui. Então, quando a gente terminou essa conversa, eu falei, Estevinho, vamos fazer tudo de novo, só que agora lá dentro do podcast. Aí ele topou, então a gente fala um pouquinho da história dos presidentes, né? Aliás, para quem não sabe, né, para quem está chegando agora e está acompanhando o podcast pela primeira vez, não conhece muito bem a história da CISC, são 92 anos de história. É muita história, né, doutor Estevão? É verdade. A CISC foi fundada em 1931, 22 de fevereiro, e essa história começou um pouquinho antes. Começou em 1926, com um comerciante muito antigo de São Carlos, que era o Ambroge, que tinha uma casa muito famosa aqui, que se chamava Casa Ada, junto com mais um companheiro, e que posteriormente, em 1931, culminou com a ata mesmo de fundação da CISC, né? Que é aquela que está ali atrás de você, né? Que é a que está aí atrás com os sócios fundadores e com a primeira diretoria. Aí, posteriormente, os trabalhos foram se desenvolvendo e aí vem toda uma história de pujança de uma entidade associativa que virou uma instituição em São Carlos, de muita credibilidade e com muita participação na comunidade, no crescimento e no desenvolvimento da cidade de São Carlos. Sem dúvida. Estevinho, você estava falando de todos os presidentes da CISC, você só não conheceu os 3 primeiros. Aqui isso? Desses presidentes aqui, na verdade, seriam os 4 primeiros que eu não conheci. Conheço a história deles, né? Até porque o Fritz Johansen, ele foi associado de uma família muito importante aqui na cidade de São Carlos, que foi a família Fer, né? O pai de um dos maiores industriais que teve no estado de São Paulo, que foi o Germano Fer, e que depois os filhos, o Dr. Teodoro Fer e o Dr. Emílio Fer, que é mais conhecido, que era médico, sanitarista, empresário, e que foi o vereador com o maior número de legislatura na Câmara Municipal de São Carlos, né? Sim. Então, eles têm toda essa história. O primeiro... Vamos começar, vamos pela ordem, né? Então, 1931, fundação da CISC, propriamente dita. Agenor Sampaio Osório. O Agenor Sampaio Osório, ele era um industrial aqui em São Carlos, porque a CISC, ela fundou hoje, ela é mais voltada, evidentemente que para todos os setores, mas antes era comercial e industrial de São Carlos. Então, os industriais, embora São Carlos não fosse uma cidade pujante na indústria, porque a indústria em São Carlos se tornou forte a partir dos anos 40, inclusive a cidade de São Carlos, os fundadores da Fiesp tem muitos industriais da cidade de São Carlos. Então, o primeiro, ele era um industrial aqui da cidade de São Carlos,
e que foi o nosso primeiro presidente. Infelizmente, nós não temos muitos dados do nosso primeiro presidente, o Agenor. Posteriormente, já o segundo presidente, que foi José de Arruda Campos. O José de Arruda Campos. O José de Arruda Campos, ele era também um outro industrial aqui em São Carlos. E que também, ele foi, inclusive, dentro dos fundadores daquele primeiro lá do Ambrósio, ele foi um dos partícices, ele foi uma figura muito importante na fundação da CISC. Aí, posteriormente, vem o Gabriel Machado. O Gabriel Machado, ele era um engenheiro da Estrada de Ferro e que se associou com o Fritz Johansen. Fritz Johansen era um dinamarquês, ele era marceneiro e, junto com o Gabriel Machado, eles fundaram a primeira fábrica de lápis que tinha no Brasil, que era, antes de ser Faber-Castell ou fábrica de lápis, a Faber, era a Fritz Johansen. E o Gabriel Machado... Tem uma coisa interessante, só um parênteses, né? Tem bastante descendente de dinamarqueses aqui em São Carlos, mas a história não é muito bem contada, né? Tem Johansen, tem Sorensen. Sim. E eles são todos dinamarqueses, mas não existe um registro assim de por que eles vieram. É difícil aqui no interior de São Paulo vir dinamarquês para cá, né? Eu, assim, até onde eu tenho conhecimento, e nessa parte aí a gente fica até um pouco... porque, assim, olha, a cidade de São Carlos também tinha muita descendência alemã. E Dinamarca ali. E com o evento, com o término da Primeira Guerra Mundial, né, a Alemanha ela ficou muito sofrida, né? E o entorno da Alemanha também foi muito prejudicado. Você pega os Países Baixos, que seria Dinamarca, Holanda, aquela região, eles foram muito afetados e o pessoal acabou migrando. Nos acordos, né? E aqui em São Carlos, nós já tínhamos uma colônia alemã já muito grande. Se você pegar os Partel, né, o primeiro que veio para cá, o Partel que fundou a primeira usina elétrica de São Carlos, que ainda tem lá no Monjolinho, foi da família Partel que fez isso daí. E esse pessoal todo sempre foi muito ligado à atividade empresarial. É aonde essa colônia, aonde esses imigrantes acabaram se destacando. E aí, doutor Estevão, uma curiosidade que eu acho que da galeria de presidentes, o Fritz Johansen é o único que é estrangeiro, né? Que não é brasileiro. Acho que na sequência a gente não tem nenhum outro que não tenha nascido aqui, né? Realmente, o Fritz Johansen, desses todos, os outros são descendentes, mas que era estrangeiro mesmo, era o Fritz Johansen. Tá. Dinamarquês, marceneiro, se associou com o Gabriel Machado, que depois o Gabriel Machado foi o fundador dos Fogões d'Água, que até hoje a família Machado, dentro do conglomerado Faber-Castell, até hoje eles são acionistas. Certo. Aí, antes da gente ir para o outro bloco, só uma curiosidade que eu noto também é que o doutor Estevão falou para a gente do Agenor, falou do José Arruda Campos, falou do Gabriel Machado e depois chegamos agora no Fritz Johansen. Quando começa o João Ferreira Martins, a gente começa a perceber um período maior de mandato, né? Porque era tudo um ano, ó, a gente vê ali 31, 32, 33. E aí o Fritz Johansen fica mais tempo, né? Fica 3 anos. Porque houve uma mudança estatutária. Embora o mandato fosse só de um ano, ocorreu nessa época, depois da fundação, o primeiro estatuto de 1931, nós até temos aqui o primeiro estatuto, né? E aí depois houve uma mudança estatutária, onde que informalmente se designava um mandato para 2 anos. Legal. Então aí a gente vem agora com o que chegou depois do Fritz, né? Que é o João Ferreira Martins. O João Ferreira Martins era um comerciante muito importante aqui em São Carlos, né?
Depois teve o segmento da empresa dele com o filho dele, que é o seu Urano Martins, que coincidentemente a Casa Martins, ela ficava aqui na Rua General Osório, esquina com a José Bonifácio, aonde anteriormente foi as lojas Bernasconi, em frente aqui à igreja São Bento, 2 quarteirões abaixo aqui do lado. E o João Ferreira Martins teve o segmento da empresa dele com o filho, o Urano Martins, que era o sogro de um grande radialista de São Carlos, que foi o Gerson Edson Toledo Pisa. Juquita. O Gerson Edson. O irmão do Juquita. O irmão do Juquita, o Gerson Edson. O irmão do Juquita. Né? Geraldo Eugênio. O Geraldo Eugênio, O Gerson Edson. O Gerson Edson era isso. O Gerson Edson, o Juquita. O Juquita, isso. E o Geraldo Eugênio. O Geraldo Eugênio. Ele foi casado com uma neta do João Ferreira Martins. Era uma loja de presentes muito boa, muito bonita, e até o final dos anos 60, essa loja ainda perdurava aqui em São Carlos. Ela ainda permanecia aqui em São Carlos. Tá certo, a gente está lá em 1937 e depois, né, Henrique? 39. Vai para 39 com o Alfredo Schiavone. Aí acho que a gente já está falando de descendência italiana, né? Isso. Então, o Alfredo... E aí vai ter relação com o rádio também, mas tudo bem. O Alfredo Schiavone, ele era sócio de um irmão, Felipe Schiavone, e até, eu vou falar depois, vocês vão ver uma particularidade, como é interessante, como é que a coisa foi formada. A loja do presidente antigo, do João Ferreira Martins, era na esquina da General Osório com José Bonifácio. E a Casa Schiavone, que era do Alfredo Schiavone, nosso próximo presidente, era a maior loja, uma das maiores lojas de ferragens do interior do estado. E eles tinham também uma filial em São Paulo. Naquela época, a ferramentaria, as lojas de material de construção eram chamadas lojas de ferragem. E naquela época, a importação era muito forte, porque as ferramentas a serem utilizadas nas construções do Brasil não fabricavam. Então, eles eram um dos maiores importadores de ferramentas do Brasil. Era uma loja, assim, era uma empresa muito pujante, muito forte. E, coincidentemente, ele era vizinho do João Ferreira Martins. Eles tinham a loja, era 40 metros uma da outra. E aí já começou o comércio, né? Até então era indústria, aí já começou o comércio mesmo a presidir. A Casa Schiavone se localizava onde hoje, atualmente, em São Carlos, existe ali uma loja de imóveis, que é a loja Zapim, né? E era aquele prédio que era uma loja realmente muito bonita, e perdurou a Casa Schiavone até o final dos anos 90. Aí a gente chega em 1941, Henrique. 41, eu tinha falado de Schiavone porque eu lembrava do Jamir, né? Mas era primo, distante, não era parente, né? O Jamir foi um grande radialista, foi vereador, foi professor. E o Jamir tinha um irmão que também foi radialista, que não sei se vocês conhecem, que chamava Luiz. Não, só conheci o Jamir. Foi para Ribeirão Preto e era um dos maiores radialistas lá em Ribeirão Preto. E o próximo, aí sim, tem uma relação com o rádio, mas uma relação até com os Toledo Pisa, que a gente já citou, né? Que foi o seu Leôncio Zambel. Aí já começou a chegar nos que eu conhecia, assim. O capitão Leôncio Zambel, quando você falou dos Toledo Pisa, na verdade ele era tio do Juquita e do Geraldo Eugênio. Além de um grande radialista, que ele foi o fundador da Rádio Progresso aqui em São Carlos, dentre outras atividades, foi prefeito da cidade de São Carlos, era político, ele foi também um grande empresário. O capitão Leôncio Zambel, a gente fala capitão, mas o senhor Leôncio Zambel, ele tinha uma revendedora, ele tinha uma concessionária de veículos, uma revendedora de veículos, que era a concessionária DKVV Mag. Isso ele tinha em sociedade com o cunhado dele, que era o seu Lincoln Jordão, que foi um farmacêutico muito famoso aqui em São Carlos, tinha uma farmácia na Avenida São Carlos, entre a Rua General Osório e a Rua Geminiano Costa, onde hoje é a Jô Calçados. Era o seu Lincoln Jordão e o capitão Leôncio Zambel
eles tinham essa agência de automóveis na rua Santa Cruz, esquina com a Dona Alexandrina, onde hoje, em frente ao Largo Santa Cruz ali, onde hoje funciona uma agência da Caixa. da Caixa. O senhor Leôncio Zambel foi um pioneiro do rádio de São Carlos, um grande empreendedor na área comercial, né? E era uma figura sempre muito querida e muito dinâmico. E participou, inclusive, da Associação Comercial, sempre presente, até, embora já com a Rádio Progresso, até os anos 60, sempre muito presente na Associação Comercial. E é interessante que ele fica boa parte, né, dos anos 40. Ele assumiu em 41 e o próximo presidente vem só em 48, né, que é o João Leopoldino. Ele já foi um dos mais longínquos e voltou posteriormente o senhor Leôncio Zambel à frente, ele volta novamente a ser presidente da CISC, né? Perfeito. E o João Leopoldino depois, o senhor 48. O senhor João Leopoldino era um construtor, ele é o avô dos atuais donos da Engenharia Bandeirantes, os nossos conhecidos Abel e o João Leopoldino e os outros irmãos, né, o Tinho, que já faleceu. Ele era o pai do Dr. Ayrton Leopoldino, que foi quem deu sequência depois e era o proprietário, né, era o maior acionista da Engenharia e Comércio Bandeirantes. E ele era pai também de uma outra pessoa muito conhecida em São Carlos, que era um advogado muito, muito conhecido, que era o Dr. Alcir Leopoldino, né? E cunhado também de um outro grande jurista de São Carlos, que era o Dr. Aldo de Creste, né? A mãe deles, a mulher, a esposa do Dr. João, era irmã do Dr. Aldo de Creste. Tá certo. A história é bonita. E aí, em 51, vem o Álvaro Giongo. O Dr. Álvaro Giongo é uma outra... Daqui de pertinho também, né? Em termos de associação comercial, todos foram muito presentes. O Dr. Álvaro Giongo, na minha opinião, ele foi um dos mais atuantes. Atuantes assim, porque ele foi presidente por um pequeno período. O Dr. Álvaro Giongo vem de uma família muito, muito tradicional aqui de São Carlos. A família tinha uma serraria, era uma das maiores serrarias do Brasil, era próximo aqui à associação comercial, tanto que eu falo, a proximidade dos presidentes, como que era... era tudo nesse miolinho aqui. Eu sou o vizinho, eu sou hoje você, amanhã vai ser você. É que as pessoas aqui em São Carlos, elas às vezes não sabem, mas o centro de São Carlos sempre foi aqui nas imediações da Baixada. Da Baixada até a estação ferroviária. Isso, era isso aqui. Isso, né? Depois que foi se chegando mais próximo da catedral ali, mas aqui era o centro da cidade. Antes de falar do Dr. Álvaro Giongo, você citou, vou te falar uma particularidade. O centro comercial de São Carlos, quando nos anos 20, nos anos 30, antes da fundação da Associação Comercial, ele se localizava na região da Rua Conde do Pinhal e 13 de Maio. Lá existiam as maiores empresas de São Carlos, que era Paulino Magaldi, Nicola Zambrano, tanto que, se você, apenas uma curiosidade, se você for aqui no supermercado Jaú, aqui do lado, quando você entra, tem umas fotos antigas de São Carlos, e você vai ver várias empresas nessa região. Posteriormente, depois dos anos 30, anos 40, o comércio desceu para o mercado municipal. Porque o mercado antigo, ele é de 1800 do final do século XIX, começo do século XX. Começou as grandes empresas a virem para essa região, particularmente para a região da Rua General Osório, onde tinha depois os grandes comerciantes da cidade de São Carlos. Voltando a falar do Dr. Álvaro Giongo, pertencia a uma tradicional família de São Carlos, que é a família Giongo, que tinha essa maior serraria, uma das maiores serrarias do Brasil. Era tão grande a serraria Giongo
que junto com outra serraria de São Carlos, aqui outra vizinha nossa, a Serraria Santa Rosa, tinha um terminal rodoviário dentro da Serraria Giongo, que se hoje nós formos lá, ainda tem os resquícios do trilho da antiga Companhia Paulista de Estrada, a Companhia Paulista de Estrada de Ferro, que depois virou FEPASA e tal. E o Dr. Álvaro Giongo... É só para as pessoas se situarem, é daqui onde fica a central, que o pessoal vai tirar Sedex ali, né? Ali aonde é hoje uma agência do Correios, uma central do Correio. Onde tem o buffet infantil e o estacionamento ali, que se estende até a outra esquina lá. Até ali por 150, 200 metros perto do Colégio Diocesano, um pouco antes do Colégio Diocesano. Que tem aquela casa que hoje é uma escolinha, que era a casa deles. Que era a casa da família Giongo, do Sérgio Giongo. Que é tudo de tijolinho à vista ali, é bem bonitinho e tal. Eu particularmente me lembro disso, quando se ia para o Diocesano, final dos anos 50, era igualzinho está hoje. Era realmente um cartão de visita de São Carlos. O Dr. Álvaro Giongo, a família Giongo, além da serraria, que era o forte, eles também tinham uma empresa na Avenida São Carlos. A empresa ficava na Avenida São Carlos, onde hoje é a saída da Digasp ali. A Digasp tem uma saída. Ela é um L assim. Isso. Né? Eles tinham uma loja onde se vendia peças decorativas para residências. Peças em concreto e peças em gesso. Né? Vou dar um exemplo para vocês. Aqui, vizinho nosso, da Associação Comercial, tinha uma alfaiataria muito antiga, da família Galucci, e se você olhar em cima, tem duas águias lá em cima da... Não sei se vocês nunca repararam aqui. Pelo menos, não. A hora que vocês saírem, aqui, 30 metros descendo assim, vocês vão reparar que tem uma águia em cima do prédio. Essa águia fabricava a família Giongo. Era essa peça. E se vocês, na rua General Osório, entre a Geminiano, na Episcopal, entre a Geminiano e a Episcopal, do lado direito, quem vai indo, tipo Senac, na direção do Senac, você vai ver que tem a mesma águia em cima do mesmo prédio, que também foi a família Giongo que fabricava. Essa é uma história curiosa, vale a pena contar. A alfaiataria Galucci, inclusive um deles é um dos comerciantes nossos do ano, nos anos 60, o senhor Eugênio Galucci. Ele ganhou na loteria. E ele ganhou na loteria num bilhete do avestruz. E ele, para homenagear, ele foi comprar o avestruz. Na serraria não tinha a águia. Então ele comprou a águia. Ele pôs nesse prédio que é dele, e no prédio lá da Episcopal, que era o antigo consultório do Dr. Odemar Galucci, ele colocou as duas águias, uma em cada casa. Colocou ali. Tá certo. E a gente está no Álvaro Giongo. Então, continuando do Dr. Álvaro Giongo, além de ter sido muito importante para a Associação Comercial como presidente, o Dr. Álvaro Giongo era advogado, professor e empresário. Ele até o Estatuto de 1986, e nesse eu tive a oportunidade de participar junto com ele é quem redigiu os estatutos da CISC. E todas as eleições da CISC, até o ano de 2000 e pouco, 2002, porque depois ele veio a falecer, ele era o presidente da mesa eleitoral da CISC em todas essas eleições. E era uma pessoa assim, fantástica, extremamente educado e de uma cultura realmente muito elogiável. Era muito gostoso conversar com o Dr. Álvaro, você aprendia muito e ele deixa muitas lembranças aqui. Dr. Álvaro Giongo realmente ele tem um papel muito importante a partir da segunda metade do século XX na CISC. Ou seja, deixou uma base muito sólida. Uma base muito importante. Aí a gente pula, né, Henrique? Porque em 56, né, o Álvaro Giongo assume em 51, em 56 retorna o Leôncio Zambel, como o doutor já tinha explicado para a gente já falou dele, vai lá para 58, né, Henrique? Domingos Mário Paina. Domingos Mário Paina, a família Paina também é uma família muito tradicional aqui em São Carlos. E o seu Domingos Mário Paino, ele tinha uma grande loja de pneus. A loja dele ficava na Avenida São Carlos,
onde hoje é a Funerária Santa Cruz. Ele era vizinho da Funerária Santa Cruz. Ele chegou antes até que a Funerária Para Santa cima ou para baixo ali? Para cima. Teu O antigo Você subindo- pronto-socorro já estamos velho. E está lá o pronto-socorro. Tá lá o Você prédio tem o ainda, né? pronto-socorro e tem a funerária. Sim. Ele ficava no meio. Tá. Era uma loja, me lembro muito bem, era uma loja pintada em vermelho e ele era um dos maiores revendedores de pneu Goodyear, Firestone, do interior do estado de São Paulo. Né? Ele teve outros irmãos, né? Um que era relojoeiro. Aqui Até hoje tem bastante loja de carro ali, né? Ali foi a concessionária Foram outras concessionárias ali, a Descasa foi ali perto, então... Na Avenida São na Carlos. Avenida São Carlos ali. Até Descasa, hoje tem bastante loja de moto. Né? A agência Ford. Sim. A agência Ford era onde eu... Do Cardinale, né? Não, para o Cardinale era Chevrolet. É. Aonde hoje tem aquela loja tem na esquina, né? Que é de moto, né? Tem uma loja de moto ali, depois tem uma loja de moto na frente. O Núncio Cardinale tinha a agência Chevrolet, que depois foi várias outras agências Chevrolet se instalaram ali, 4R, a Javep, que vieram. E você tinha ali, onde hoje você tem a Descasa, que vende veículos usados, ali era uma agência Ford. Chamava Revendedora São Carlinhos Revesca, que era de uma família também tradicional de São Carlos. Mas foi só um parênteses, porque aquilo assim, continuou Então, ali aquela área, né? O Mário Paine era um comerciante muito atuante, tinha uma loja muito boa, muito pujante, e também teve uma contribuição importante dentro da associação comercial. Ficou 2 anos, né? Depois, em 60, assume o Hélio Miceli. O senhor Hélio Miceli é outra instituição de São Carlos também, né? Ele foi um dos mais longínquos presidentes da associação e ele tinha uma loja que talvez tenha sido o primeiro supermercado da cidade de São Carlos, que chamava-se A Econômica. Essa loja dele era situada na Rua Episcopal, esquina com a Rua Marechal Deodoro, aonde hoje, se não me engano, tem uma loja de calçados, é um prédio assobradado, e ele tinha lá o que era a antiga mercearia, ele transformou aquilo no primeiro supermercado de São Carlos, que é onde você entrava, pegava seu produto e ia até o caixa para pagar. É ali, pessoal, se você está descendo a Episcopal, é na direita. Foi Receita Federal lá uma Aonde época. foi justamente, Isso. foi a Receita Federal. É uma loja de calçados, aí tem uma sobreloja que já foi... Uma sobreloja não, um porão que já foram outras lojas também. Foi justamente. E, se não me engano, a mãe do nosso assessor técnico aqui, a dona Miriam, trabalhou naquele local. Ah, é? Olha lá, Confirmou. É isso, seu João. Foi isso aí. O Hélio Miceli ficou 10 anos, ficou uma década. Olha, o seu Hélio Miceli é uma pessoa assim, era, né? Porque já se foi. Ele era extremamente dinâmico, uma pessoa de uma honestidade sem par, uma pessoa muito rigorosa. E ele tem uma peculiaridade aqui que, graças a ele, ou graças àquela diretoria daquela época, a primeira sede própria da CISC foi comprada por ele, em 1963, aonde é o prédio da... Hoje a CISC se situa, o prédio central nosso, é onde nós estamos, que é General Osório 401. Você descendo, era a General Osório 415, que é o primeiro prédio da CISC que foi, na gestão do seu Hélio Miceli, que foi comprado. Depois esse prédio teve várias reformas, mais para frente nós falamos disso aí. Mas ele foi um presidente muito dinâmico, ele introduziu vários serviços que a CISC não tinha. Um deles foi o Serviço de Proteção ao Crédito, que na ocasião chamava Serviço de Proteção ao Crédito, foi introduzido na época dele. Ele introduziu outros serviços, como seguro para associados, que também não tinha.
E ele foi um dos presidentes que conseguiu elevar muito o nome da CISC no cenário empresarial, dentro da comunidade de São Carlos. Ele realmente teve um trabalho louvável. Para aqueles que gostam de decorar, né, falar história, vou decorar aqui para falar. Imagina um Paulo Vinícius Coelho, PVC, do esporte, né, que sabe tudo de datas. Para quem gosta de decorar, anos 60 é fácil, né? Põe ali Hélio Miceli nos anos 60 todo, para daí a gente chegar lá em 1970 e assumir o José Ruggiero. O seu José Ruggiero também é de uma família muito tradicional aqui de São Carlos, e ele tinha uma loja muito tradicional, era uma loja de roupas, né, de modas, que foi a época dele a maior loja de modas que tinha em São Carlos, chamava-se A Ideal. Inicialmente ela foi fundada na Rua General Osório, entre a 9 de Julho e a Episcopal, e posteriormente ela na General Osório, entre a Episcopal e a Avenida São Carlos. José Ruggiero, inicialmente, ele foi gerente das Casas Pernambucanas, e quando ele saiu da gerência das Casas Pernambucanas, isso por volta de 1960, ele fundou essa loja A Ideal. Coincidentemente, o seu Hélio Miceli era um rotariano de Quatro Costados, assim como o senhor José Ruggiero. Pertenciam ao mesmo clube de Rotary, o Rotary Clube São Carlos. Muito provavelmente, a indicação do senhor José Ruggiero. José Ruggiero foi presidente numa época conturbada da cidade de São Carlos, onde nós tivemos aqui uma intervenção, um interventor, que foi quando o José Bento Carlos do Amaral foi derrubado. O José Bento Carlos do Amaral foi cassado, foi eleito prefeito em 1968, né? Ele foi cassado pelo regime militar. E ele era da Arena, né? Ele era Arena, mas assim, ó, eu acho que não vale a pena a gente falar em política, porque ele fazia parte de um grupo contrário a um grupo predominante na cidade de São Carlos naquela época. Uhum. Né? Era uma questão mais interna. E ele acabou sendo cassado e assumiu o doutor Antônio Teixeira Viana, que foi fundador, foi o pesquisador que desenvolveu a raça Canchim, né, e foi presidente aqui da Embrapa aqui em São Carlos. É um veterinário, um médico veterinário conhecido internacionalmente. Mas o seu José Ruggiero era um comerciante muito, muito pujante, de uma família muito tradicional. Hoje você vê aqui Rua Bruno Ruggiero. Bruno Ruggiero era irmão do José Ruggiero. Você tinha Orlando Ruggiero, que foi um vereador muitos anos, era irmão do José Ruggiero. E a família Ruggiero teve lojas aqui em São Carlos por muitos anos, e foi uma das empresas, assim... E eu tenho uma particularidade com o seu José Ruggiero, tive muita proximidade com ele, e eu sempre brinco que, para mim, ele era o maior vendedor do mundo. Og Mandino tem um livro que chama, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler esse livro, do Og Mandino, que chama O Maior Vendedor do Mundo. E eu sempre brincava, sou amigo dos filhos dele, que o Og Mandino deve ter se inspirado no seu José Ruggiero, porque esse era o maior vendedor do mundo. Vendia tudo. Melhor que você até? Melhor que seu pai? Eu não conheci ninguém que fosse maior vendedor que o José Ruggiero. Tá certo. E aí, o mandato dele é curtinho, né, doutor? Um mandato curto, porque ele tinha outras atividades, né? E acabou sendo um mandato só. Aí, em 71, assume o Luiz Paulino Filho. Isso, Luiz Paulino Filho foi um grande empreendedor aqui em São Carlos. Até hoje, acho que é o presidente que mais tempo permaneceu à frente da CISC, né? Ficou, acho que 12 anos. 71 a 84, 13 anos. Ficou 13 anos à frente da CISC. Foi um presidente muito inovador. Luiz Paulino, ele tinha uma loja muito famosa aqui em São Carlos, vizinha aqui da CISC, na virada aqui, quando você entra na Rua Riachuelo para pegar o viaduto, era ali na esquina. Infelizmente, hoje tem o Bar das Primas ali, que a gente sempre vê, né? Quando você sai para ir para o estacionamento
infelizmente ou felizmente, não vamos entrar Depende, no mérito. né? Não vamos entrar no mérito. Né? E ele tinha uma loja chamada-se a Paulilótica. E a Paulilótica, ela foi uma inovadora em São Carlos no sistema de venda de óculos, de vender óculos a prazo. E dentro da Paulilótica, ele instalou uma seção que era muito interessante, que ele vendia joias, vendia brilhante, anéis de brilhante, diamante, em 10 pagamentos. Ele inovou Que o virou comércio. uma tendência na cidade Isso, depois, né? ele inovou o comércio de São Carlos com isso daí. E como presidente da CISC, o Luiz Paulilo, posteriormente, ele chegou a ser vereador na cidade de São Carlos. Luiz Paulilo era casado com uma professora, dona Laines Paulilo, de grande pujança na comunidade são carlense. Além de professora, era uma colunista muito importante dentro da cidade. Luiz Paulilo trouxe uma inovação muito grande dentro da associação comercial. Posteriormente, ele foi o autor da lei que instituiu o Dia do Freguês na cidade de São Carlos, que isso foi pioneiro no estado de São Paulo, que é o dia 16 de julho, que é o dia... 15 de julho é o dia do freguês e 16 é o dia do comerciante. Né? Ele instituiu primeiro o Dia do Freguês, posteriormente foi estendido para a Semana do Freguês, que eu particularmente achei que perdeu um pouco essa característica, e ele foi quem fez o projeto de lei, que depois se tornou em lei, que instituiu como lei no município de São Carlos o comerciante do ano e o comerciante homenageado do ano, que hoje é uma festa, é uma data muito importante, não só para o comércio, até para a comunidade são carlense, posto que a associação comercial transforma o comerciante do ano e o comerciante homenageado do ano num grande evento para a comunidade de São Carlos. Talvez hoje o maior evento que existe em São Carlos é a comemoração do comerciante do ano e do comerciante homenageado do ano. Que aliás, vai vir novidade logo mais. Não dá para contar ainda, mas o evento desse ano, olha... Tô sabendo. Pois é. E aí a gente pula, Henrique, lá para 84, né? 84 então, é um ano 71, especial. 84. Então, para terminar, o Luiz Paulilo foi uma figura assim, muito importante para a Associação Comercial de São Carlos. Junto com todos os demais, evidentemente, porque ninguém faz nada sozinho, né? Os pioneiros que vieram, mas o Luiz Paulilo foi quase que um divisor, né? Junto com o Hélio Miceli, um divisor até essa época dele aí. 84 é um ano especial para mim, viu? O ano que você nasceu? É o ano que eu nasci. É o João Desante. João Desante assume, né? Isso, João Desante. João Desante é de uma tradicionalíssima também família aqui de São Carlos. Tinham a mais tradicional, junto com os rios lá da Vila Prado, a mais tradicional loja de bicicletas. Começaram vendendo bicicletas aqui. A loja se situava na Avenida São Carlos, também, entre a General Osório e a Geminiano Costa. Você descendo a Avenida São Carlos em direção ao mercado, ao lado direito, aonde até há pouco tempo foi a loja do Eduardo Brinquedos, que essa é a mais recente, né? Então, essa era a Bicicletaria Desante. Se você pegar fotografias antigas de São Carlos, a Bicicletaria Desante tinha uma coisa muito peculiar à época, que tinha num totem uma bicicleta e um Papai Noel pedalando a bicicleta, que era um ponto turístico de São Carlos nas épocas natalinas. Todos vocês já devem terem visto essa foto. Eu já vi. Dessa foto, que era um ponto de turismo para as crianças. Então, o João Desante foi um empresário muito bom aqui em São Carlos, dono dessa Bicicletaria Desante. Depois ele teve uma outra
empresa que vendia móveis Foi também. vereador também, né? E foi vereador na cidade de São Carlos por muitos anos. Um dos vereadores marcantes aqui da cidade de São Ele Carlos. faleceu ali em 2003, acho, se eu não me engano. Mais ou menos por aí. Eu lembro Tem os filhos que depois seguiram, você tem o Marcos De Santi, o Fábio De Santi, que acabaram dando continuidade num outro segmento, não na bicicletaria, mas com uma loja de móveis planejados, que eles têm até hoje, se não me engano, hoje na rua São Joaquim, entre a Major e a 7 de setembro. Tá certo. Isso 84, então, João De Santi. Depois a gente vai lá para 80 aí. É um outro presente que ficou bastante, aí eu já comecei a lembrar, assim, né, que eu já... O Walter Barros. Walter José de Barros. Esse eu tenho uma peculiaridade muito forte com ele, porque eu atuei junto com o Walter em toda a gestão do Walter. E eu já desde da época do Luiz Paulino, em 73, 74, eu participava da Associação Comercial, mais efetivamente eu participei de todas as gestões do Walter Barros, e o Walter era um comerciante aqui de São Carlos, a família dele tinha uma loja muito tradicional, que era a Galeria Barros. Tem ainda, né? Que ainda ali, permanece ali. com o filho, o Walter Barros Filho. E o Walter, posteriormente, acabou adquirindo uma outra empresa que era muito tradicional aqui em São Carlos, que era a Casa São Jorge, que é uma loja que vendia presentes e que até hoje tem também com o nome de Casa São Jorge, aonde era originalmente a Casa São Jorge. Sim. Que era ali naquele... E a Galeria Barros antigamente era... Hoje tem loja de celular ali. Isso, a Galeria Barros, ela originalmente era aqui na General Osório, entre a José Bonifácio, aqui da Banda, 2 quarteirões, descendo aqui da sede da CISC, e está lá o prédio ainda, foi derrubado uma parte, mas era uma grande loja de presentes. Depois foi lá para baixo, para Episcopal. E teve também, ele abriu uma filial na Rua Episcopal, onde hoje, se não me engano, é uma filial da Via Armênia. Tem a Via Armênia, tem uma loja de capinha, Isso, tem uma mas loja ali de era chinês, tudo Galeria Barros. Era tudo a galeria, era grande. Era uma loja grande. Aí depois grande, subiu aqui para Santa Cruz, né? Não, a General era original, aqui era a primeira, aqui foi a sede mesmo. Sim. Aqui na Rua General Osório, onde iniciou era aqui, na Rua General Osório. Posteriormente, ele comprou a Casa São Jorge, posteriormente ele fez essa filial na Rua Episcopal. E mais ainda depois, na Avenida São Carlos, na Avenida São Carlos, entre a Santa Cruz entre a Bento Carlos e a Santa Cruz, aonde era assim, ó, ali era uma torrefação do seu Fanali, que era sogro do Walter, era o pai da dona Silvia, que era a mulher do Walter, que com o falecimento, o Walter ficou com aquela propriedade, e ele montou mais uma filial. Além disso, o Walter Barros foi gerente, diretor do Cominde, que era uma das maiores instituições bancárias dos anos 80. Banco do Comércio e Indústria de São Carlos. Walter é uma pessoa muito atuante na comunidade de São Carlos, fui mesário com o Walter na Santa Casa, foi vice-provedor da Santa Casa, eu estava junto com ele lá também, e era muito participante também na comunidade religiosa aqui da Igreja São Benedito, posteriormente Igreja de Santo Antônio. Voltando especificamente à associação comercial, foi na época do Walter que o Serviço de Proteção ao Crédito, antes era Serviço de Proteção ao Crédito, e hoje Serviço Central de Proteção ao Crédito, que depois mudou. Foi na época do Walter Barros aonde começou a modernização, né, a informatização desse serviço, porque até então o Serviço de Proteção ao Crédito era a base de sustentação das associações comerciais de todo o estado de São Paulo, porque naquela época o crediário era próprio, as lojas não tinham as financeiras
que proporcionavam aos empresários o financiamento das compras. Você não tinha informação, então? Se o Não. cara tá devendo, não paga lá uma outra Justamente. loja, eu chegava na minha e eu não sabia. Assim. O comércio de São Carlos era tudo fio do bigode. Você, quando entrava uma pessoa na sua loja, você sabia o RG e o CPF do cara. Já Onde ele morava, quem era o pai, quem era a mãe. Isso, porque depois a cidade cresceu e você não tinha mais essa sustentabilidade para fornecer crédito para os seus clientes. O que acontecia? A inadimplência começou a ser muito grande e muitas empresas acabaram fechando em decorrência dessa situação. Com o serviço de proteção ao crédito, você tinha uma segurança maior, né? Porque a pessoa não pagava, tornava-se inadimplente, você colocava ela no rol dos inadimplentes, fazia a inclusão, que é o que se chama de negativação. E quando chegava uma pessoa que estava negativada, você não fornecia crédito. Isso ajudou muito o crescimento do comércio. Até quando mesmo vieram as financeiras. Antes você vendia no comércio, você vendia em 2, 3 vezes. Quando muito eram 5 vezes. Era carnezinho, né? 4, 5 vezes é o que você fornecia de crédito. Posteriormente, com o advindo das financeiras, você comprava em 24 meses, 36 meses, e para que você pudesse ter essa modalidade de venda a prazo, você precisava ter uma informação mais segura para isso. O serviço de proteção ao crédito é o que te proporcionava essa situação. Até então, aqui na Associação Comercial, até o ano de 86, quando o Walter assumiu, isso era feito em arquivos, com fichários manuais. Então, o empresário ligava aqui na Associação Comercial, uma moça atendia, pois não, tal, eu queria uma informação. Ele dava o nome da pessoa, o RG, e você ia no... E imagine que já naquela época existiam-se 20 mil inadimplentes. A Associação Comercial tinha um arquivo de 20 mil pessoas. Então, letra A, B, C, então você tinha que ter 10 moças. Se fosse letra J, João, José, Emanuel, quando falava a letra J, você precisava pegar 3 para começar a procurar, e ainda assim a resposta, você ficava no telefone 15, 20 minutos. Você imagina até o custo que isso tinha. Tanto que tinha empresas que, quando isso começou a crescer muito, você tinha ligação direta com a CISC. Tinha a linha. A própria telefônica, né? Não sei se vocês chegaram a pegar esse tempo, era um telefone de pilha, que você instalava uma pilha, você levantava o telefone, apertava o botão, ligava direto aqui na CISC. Você já sabia qual era a empresa. Isso na época pernambucana, que era a maior empresa que tinha em São Carlos, fazia, né? Mais algumas outras. Aí, quando começou a informatização, e eu tive a oportunidade de ir com o Walter numa co-irmã aqui de Araraquara, onde lá já tinha uma rede de CP, de PC, os Personal Computer, que era, na época, novidade. Maior tecnologia. Que era a maior e lá eles tinham uma rede, e que foi quando foram instalados os primeiros PCs. Aí a pessoa ligava, digitou, já aparecia tudo na tela. Então, outra realidade já naquele momento. O Walter teve uma importância muito grande em decorrência dessa implantação da informatização do serviço de proteção ao crédito daquela ocasião. Permaneceu, acho que por 6 anos, 8 anos. 8 anos. 94. E nessa época aí, a Associação Comercial também se inseria muito na comunidade, era muito participativa, com campanhas muito importantes. Então, essa é uma época onde eu participei muito ativamente e não, assim, não querendo, né, em demérito de nada, foi uma época também muito importante para a associação. O doutor chegou perto de ser presidente da CISC em algum momento, doutor? Olha, para falar a verdade, quando o Walter saiu, o próximo presidente era para ter sido eu, né? E, em decorrência de problemas particulares que me ocorreram à época, eu abri mão para que o Paulo Gulo fosse o presidente. E aí veio o Paulo Gulo. Paulo Gulo, jovem, dinâmico,
de uma das mais tradicionais famílias de São Carlos. A família dele tinha lojas Gulo, que vocês todos eram uma loja de calçados, muito famosa aqui em São Carlos, a loja inicial era aqui vizinha nossa também, Sim. entre a vizinha até da Galeria Barros, né? Entre aqui na General Osório, entre aqui da Ban e a José Bonifácio, está lá o prédio até hoje, né? E depois com uma filial na Avenida São Carlos. Esquina com a Marechal Deodoro. E Avenida Esquina com a Marechal Deodoro. Foi uma loja de calçados. Depois eles tiveram uma época onde eles vendiam móveis e eletrodomésticos também. Uma família tradicionalíssima. A Casa Gulo, quando encerrou as atividades dela, acho que nos anos 2000, 90 e qualquer coisa, era uma loja que já tinha 100 anos na cidade de São Carlos. É uma empresa datada do início do século XX, 1900 e qualquer coisa, e uma loja muito importante. O Paulo foi um presidente também bem longínquo, né? Ele ficou aqui, acho que 4 anos. Até 98. Ele foi... A primeira grande reforma que nós tivemos no prédio antigo da TISC foi na gestão do Paulo Gulo, né? Aí o Paulo Gulo saiu da presidência da CISC e foi ser o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, pelos mesmos motivos que eu falei para vocês. Era para eu ter sido também o presidente do sindicato, que eu abri mão para o Paulo Gulo, e ele está lá até hoje. Está lá, né? E aí, na CISC, chega em 98 o Cláudio Vismara. O Cláudio Vismara. Cláudio Vismara, ele tem uma importância muito grande para a CISC, a meu ver, que quando o Cláudio Vismara assumiu a CISC, o número de associados da CISC não passava de 500. E quando ele entregou a CISC, era acima de 1.000. Acho que era 1.200 e pouco. Então, ele dobrou praticamente. Ele focou muito para trazer associados para a CISC, para que a CISC pudesse fortalecer mais. Chegada de convênios aí, doutor? Além da chegada de convênios, mas era mesmo a filiação de associados, para usar o que na época era o mais importante, o Serviço Central, já tinha mudado de nome, o Serviço Central de Proteção ao Crédito, o SPC, como é popularmente conhecido. Na gestão do Cláudio, teve um ponto muito importante para a CISC também. Além desse elevado número de associados, que praticamente dobrou, o Cláudio fez o primeiro convênio com a Unimed, que depois da Unimed se tornou um dos serviços mais utilizados pelos associados. Hoje a CISC tem 2.500 associados aproximadamente, mais do que o dobro que quando o Cláudio deixou. Chegando perto dos 3.000 já. Isso graças aos convênios de saúde, principalmente o convênio médico da Unimed, que foi o Cláudio, em 1998, que trouxe o convênio médico da Unimed para São Carlos. E o Cláudio foi um comerciante importante da cidade de São Carlos. Ele tinha duas atividades importantes. O Cláudio é um dos maiores orquidófilos do Brasil. Na época já era, e hoje ainda permanece. E o Cláudio tinha uma rede de loja de calçados populares. Não sei se vocês vão se lembrar, chamava As Loucas dos Calçados. Ele teve mais de 20 filiais aqui no estado de São Paulo, na região. Posteriormente, o negócio acho que não prosperou e acabou encerrando. E o Cláudio permaneceu aqui por muitos anos, foi um presidente muito dinâmico, presidente muito importante aqui. Eu tive a oportunidade de participar da gestão do Cláudio também. E em 98 foi quando o Cláudio me convidou para ser o assessor jurídico da CISC. Eu era diretor da CISC, aí ele me convidou para ser assessor jurídico da CISC em 98. Eu já estava aqui desde 70 e pouco, e como diretor mesmo desde 80, né? Então,
foi a partir da gestão do Cláudio que eu me tornei assessor jurídico da CISC. Função que brilhantemente desempenha até hoje, né, doutor? Brilhante e muito obrigado. Doutor, a gente vai para 2003, né, Henrique? Que foi o Marcos Martinelli. O Marcos Martinelli já fazia parte. Ele era economista já. O Marcos Martinelli era um empresário de São Carlos do ramo madeireiro. Ele tinha uma empresa que chamava Madeireira Santa Catarina, que era do pai, e ele que tocava esses negócios. E o Marcos chegou aqui na CISC na gestão do Walter Barros. Uhum. Ele era diretor de promoções do Walter Barros. Jovem na época, o Marcos tinha 20 e poucos anos, muito dinâmico. Posteriormente, com a saída do Walter Barros, ele até continuou na diretoria da CIS com o Paulo Gulo. Bem, enfim, acabou culminando, o Marcos se tornou presidente em 2000. O Marcos 2003. Em 2003. Quando o Marcos se tornou presidente, o Marcos fez uma grande inovação, muito dinâmico, muito planejador. O Marcos transformou a CISC, ele inovou a CISC. Ele fez toda a informatização da CISC, que era até uma necessidade à época. Então, se hoje nós temos a CISC totalmente informada, com toda essa tecnologia que depois foi vindo, foi graças à gestão do Marcos. Uhum. Na gestão do Marcos Martinelli é que se inaugurou esse prédio aqui do Palácio do Comércio. Uhum. Essa história, a CIS comprou o prédio. Isso aqui era a antiga selaria da Inhone, era um prédio tradicional de São Carlos, tinha sido o Banco do Brasil, Loja do Povo, depois a selaria. E com a compra do prédio aqui em 1998, o caixa da CISC, ele precisou de uma contenção de despesas, tal, até que se pagasse o prédio, quando surgiu a ideia de se procurar o Grupo Dama, que havia recém-chegado à cidade de São Carlos, e quando o Grupo Dama... Recém-chegado nesse formato de hoje, né? A família já era tradicional. Não, a família Dama, né? Inclusive, o Miguel Dama, sim, que hoje leva o nome do Palácio do Comércio, se você olhar aqui atrás, você vai olhar a Damicuri, que é uma das empresas que fundaram, que era a Casa Bichara, inicialmente fundada nos anos 20, que o proprietário da Casa Bichara era o Miguel Dama, com o Aziz Curi, eles eram sócios, que o Aziz Curi depois teve uma outra loja muito famosa em São Carlos, que era as lojas Violeta. Essa é outra história também. Então, o Marcos Martinelli, tivemos a ideia de procurar o Grupo Dama, na verdade o Grupo Encalço, que era do Grupo Dama, e um dia nos dirigimos lá, à sede do Grupo Dama aqui em São Carlos, na Fazenda do Urso, onde o presidente do grupo, o seu Anuar, ou Anra, como queiram, Dama, que eu fui vizinho de frente deles, eu fui criado junto com os Dama, a Casa Bichara e a Casa Progresso, que era a nossa antiga lado, propriedade. Né? Uma de costas para o outro. De frente, ali, né? De frente. É. Uma de frente, atravessando a rua, e eu fui criado praticamente, aí nós somos muito bem recebidos lá pela família Dama, quando então o Grupo Encalço, através do seu presidente e o Marcelo da Paz, que gerenciava lá, decidiram que iriam fazer a reforma do prédio. É aí onde foi dado, culminou em 2007, quando o Marcos deixou a presidência, com o nome de Palácio do Comércio Miguel Dama. Então, o Marcos foi um presidente também muito importante aqui para a CISC, muito inovador, informatizou toda a CISC, e acabou, na gestão dele, que concluiu as obras, que foi inaugurado esse prédio aqui em 22 de fevereiro de 2007. Quando saiu o Marcos, e assumiu o José Eduardo Casimiro, que é o dono das óticas Santa Luzia, um outro presidente também... Musculoso. Um outro presidente também muito importante, que continuou com toda essa sequência, informatização, tudo. E o José Eduardo Casimiro, ele teve uma importância muito grande, que na época dele começaram-se as grandes promoções.
as grandes campanhas e de uma maneira muito interessante, gratuitas, né? Na época quando o Cláudio foi presidente e logo posteriormente quando o Cláudio saiu e assumiu o Marcos Martinelli, a lei que regulamenta os concursos em entidades, ela é uma lei bem rígida, ela tem certos requisitos que precisam ser cumpridos, e naquela ocasião se entendia que se nós fizéssemos uma parceria com a prefeitura, nós implementaríamos um volume muito grande de cupons que atingiria a maior parte da sociedade de São Carlense. Então foi feito um convênio com a prefeitura, tanto na época, quando o Cláudio estava saindo, com o Cláudio, com o Marcos, e que se consolidou na época do José Eduardo Casimiro, a parceria com a prefeitura para as campanhas publicitárias. E eram gratuitas. Porque até então o empresário vinha, comprava um pacote, oferecia os cupons nas suas lojas e depois concorria. E nessa época aí, com a campanha, com parceria, com convênio com a prefeitura, chegava-se a atingir 300, 400 mil cupons ao final das campanhas Massificou, né? Então, o Zé Casimiro foi muito importante também na gestão. Uma coisa que faltou falar é que, a partir do Cláudio Vismara, a associação comercial começou a estreitar o relacionamento com a FACESP. Quando você vê aqui filiada à FACESP, a FACESP é a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo. Até então, nós não tínhamos essa proximidade. A partir da gestão do Cláudio Vismara, depois o Marcos Martinelli e o José Eduardo Casimiro, e os outros também, os posteriores que falaremos ali, isso se solidificou muito, se tornou... Isso foi estadual, né? Porque você vê até pelos logotipos, hoje em dia existe um padrão em tudo quanto é cidade, é esse logotipo, assim, ou alguma variação. Porque as associações não são obrigadas a serem filiadas à FACESP. É uma federação, mas você não é obrigado a ser filiado, você pode ter vida própria. Mas a nossa filiação à FACESP nos trouxe benefícios até então que nós não tínhamos, né? É a possibilidade da criação de um departamento comercial muito forte dentro da associação comercial. Serviços que antes não eram oferecidos, você tem um cartão de crédito da associação comercial, que ele vai ser relançado agora, você tem o serviço de celular, que o pessoal, assim, olha, existem os celulares corporativos que, se você fizer o plano pela associação comercial, você consegue, em determinados casos, uma redução significativa no seu gasto com o celular, tanto que hoje a associação comercial ela deve ter mais de 5, 10 mil linhas que são através da associação, como já falamos a respeito disso daí. Então, nessa época aí, que foi implementada a nossa parceria com a Federação das Associações Comerciais, é que começaram a ocorrer essa situação, e isso traz uma base sólida para as associações comerciais. Então, o Zé Eduardo Casimiro, ele estreitou muito essa relação, como o Marcos Martinelli, tanto o Cláudio como o Marcos Martinelli, e o Casimiro também acabou estreitando essa relação. E depois veio o Neto Maffei. O Neto Maffei Neto. 2011, né? O Neto Maffei também foi um bom presidente da CISC, e, a exemplo dos outros, ele vinha implementando o que vinha acontecendo. E uma coisa importante que aconteceu na época do Neto Maffei, talvez o fato mais significativo que houve, foi a criação do departamento comercial da CISC, que permitiu a venda dos AC celulares, o cartão de crédito, enfim. Isso teve uma evolução, se firmou
bem mais na administração do Neto Maffei. Se consolidou como uma prestadora de serviços mais atuante no mercado. Sim. E os olhos da comunidade para a associação comercial foram fortificados. No final da gestão do Neto Maffei, essa parceria com a prefeitura precisou ser interrompida, foi a última que houve, foi na gestão do Neto Maffei, depois... Mas aí a CISC já tinha uma estrutura para manter isso começou sem necessitar da prefeitura, né? Começou a correr com as pernas próprias mesmo. Como havia sempre feito, mas agora com pernas próprias Sim. mesmo. Né? Então, o Neto também foi um presidente muito importante. E aí chegou agora no Zelão, né? Essa história já é muito conhecida. Eu sempre digo assim, ó, todos os presidentes sempre foram muito importantes e trouxeram, cada um deu a sua parcela de contribuição. O José Fernando Domingos, o Zelão, ele já fazia parte da instituição já desde 2000. Quando o Zelão chegou, ele já tinha uma experiência da diretoria da CISC. Deve-se ao Zelão o comprometimento que o Zelão tem tido. O Zelão já é prestador de serviço, ele não é comerciante. Ele já era um outro enfoque, né? Sim. Um outro enfoque. E o Zelão, ele já está aqui, acho que há 9 anos, e talvez o Zelão vai ser um dos presidentes mais longínquos que a CISC já teve. Eu, particularmente, acredito nisso. Mas, é assim, ó, o Zelão teve uma visão, ele fez uma leitura muito importante de trazer, como os outros também o fizeram, mas o Zelão implementou, de inserir cada dia mais a CISC no cenário da comunidade são carlense, nas diversas atividades, com o poder público, com a parte cultural, com a parte social, aonde a CISC se elevou muito. Hoje a CISC, não vou dizer que as outras também o são, hoje a CISC é uma entidade de uma credibilidade muito forte na cidade de São Carlos. A CISC é uma entidade referência entre as associações comerciais do estado de São Paulo, ganhou recentemente um prêmio, há uns 2, 3 anos atrás. A certificação digital da CISC foi considerada, entre todas as associações comerciais do estado de São Paulo, como a melhor certificação digital. O AC Celular é um dos mais pujantes. Posso só, doutor, me permite fazer só um parênteses, porque eu acho muito importante falar isso, Henrique. O doutor está falando para a gente do respeito que tem hoje no setor público com a CISC. E ontem, né, um dia anterior à nossa gravação aqui, eu participei de uma reunião no Ministério Público para debater a questão, por exemplo, dos ruídos das motocicletas. E eu fiquei impressionado, como promotor aqui de São Carlos, da atenção, o pessoal da Polícia Militar sempre perguntando para o Zelão, pedindo informação, prefeitura, os secretários aqui, o Samir Gardini, secretário de Segurança Pública, todos com muito respeito à CISC, até para fazer esse parêntese, uma coisa que eu vi ontem aqui. Eu não quero nem entrar muito no aspecto político, mas a CISC hoje, ela tem, a voz dela, ela tem uma importância tão grande ou maior quanto a da prefeitura, por exemplo, porque ela é uma entidade que ela está muito mais sólida do que o poder público, tá? Vamos fechar a política, né? Porque nas 2 piores enchentes recentes aqui da cidade, foi a CISC que estava lá na frente, né? A CISC que cuidou dos comerciantes ali da Baixada. Na pandemia, foi a CISC que tentou defender o comércio a todo custo, né? Da crise que veio e que conseguiu sair. Então, a CISC ela se consolida agora nessa questão de ser um representante de fato do setor produtivo da cidade. Eu acho que é por isso que ganha essa moral. Independente de quem de quem está no poder, da opinião política, mas tem essa notoriedade. Né? Essa leitura que eu ia fazer da gestão do Zé Fernando Domingos, do Zelão, que essa participação, esse envolvimento devido ao comprometimento
do Zelão com a presidência da CISC. E quando eu falo Zelão, presidência da CISC, evidentemente que nos remetemos à diretoria, aos conselhos, conselho consultivo, conselho fiscal e, de uma maneira geral, aos associados. Esse compromisso... E os colaboradores também, né? Todos, né? Todos nós. Esse comprometimento é o que tem levado a CISC a esse patamar, dentro do cenário da comunidade de São Carlos. Comunidade empresarial, cultural, social, a CISC tem se feito presente em todas essas situações. Como bem disse o Michael, a época da pandemia, a época da enchente, a CISC sempre esteve à frente. Vale dizer que a CISC, a época da pandemia, quando a Santa Casa de Misericórdia de São Carlos tinha uma dificuldade imensa de insumos para poder atender aquela demanda, e falo isso até na condição de vice-provedor lá da Santa Casa de São Carlos, a CISC foi uma das mais fortes colaboradoras da Santa Casa nessa situação. E que já no passado, a CISC tem um pavilhão dentro da Santa Casa que leva o nome de associação comercial, que ela que manteve aquele. E não só lá, isso junto à União Cívica Feminina, junto ao Asilo de Medicinidade e outras entidades assistenciais de São Carlos, aonde a CISC, dentro do seu bojo, dentro do seu objeto estatutário, ela tem feito isso com uma grandeza muito importante e muito presente. Realmente, aquilo que o que se propõe dentro do Estatuto da CISC, os objetivos do crescimento da classe empresarial e até essa parte assistencial à comunidade, nesses últimos anos, a CISC o tem feito de uma maneira muito importante e muito presente. Devido a isso, a credibilidade. A par disso tudo, falando-se em termos de associação comercial, né, além dos grandes eventos que têm sido realizados, que nós já citamos anteriormente, desta homenagem aos comerciantes, que hoje é a homenagem aos comerciantes, o evento que a CISC proporciona, talvez hoje seja o mais grandioso dentre todas as entidades da região, não só de São Carlos, né? Você vê aqui, mas essa data se tornou uma data muito importante. A par disso ainda, eu citaria, por estar aqui todos esses anos, a evolução patrimonial que a CISC teve. Dentro da história da CISC, dentro desses últimos 9 anos, está certo que para que isso fosse feito tivesse tido uma base anterior, mas na gestão do José Fernando Domingos, a evolução patrimonial da CISC foi a maior da história da CISC, né? E deve continuar sendo. Então, eu posso dizer, todos os presidentes, né? Eu tive a oportunidade de participar nos últimos 40 e poucos anos com esses outros presidentes, mais da metade dos presidentes da CISC, sem demérito de nenhum, porque todos a seu tempo e a sua época deram a sua contribuição. Essa atual e última administração, ela tem se pautado assim realmente por um planejamento e uma firmeza de propósito aos objetos aquilo que a CISC se propõe é muito louvável. Bacana. Esperamos que continue assim por mais tempo, né? Evidentemente. E aí, antes só da gente terminar, a gente já está terminando, né, Henrique, esse episódio. O que eu percebo de tudo isso, né? Estou ouvindo aqui a história do Dr. Estevão, muito bacana, eu me delicio com essas histórias. O que eu percebo é que um foi crescendo mesmo nas costas do outro, né? Sim. No sentido positivo, estou falando. Não abandonou a evolução do presidente anterior, contribuiu com mais um degrau. Isso é sem dúvida. Nunca foi não teve uma história de cisânia assim. Pode ter tido alguma disputa, mas geralmente foi um atrás do outro assim por. É assim, olha. Por sucessão mesmo, né? Todas as eleições que eu me recordo, já a partir do Hélio Miceli, sempre haviam duas chapas. Com Hélio Miceli foi assim, com Luiz Paulino foi assim, com o Zé Rogero, com o João Desante, com o Walter Barros.
A época mais acirrada foi a do Cláudio Vismara. Posteriormente, na gestão, a primeira gestão do Marcos, teve também uma oposição. Com o José Eduardo, teve uma oposição. Com o Neto Missali, com o Neto Maffei, teve oposição. E a partir do Zelão, o Zelão foi o último que teve oposição, a primeira gestão dele. As demais não houveram, não ocorreram. O Zelão foi eleito em todas, praticamente sem oposição. Bacana. Né? E a construção, né? A construção de um... Articulado... Nenhuma ruptura. A articulação, a boa gestão, o crescimento e o desenvolvimento da CISC, essa evolução patrimonial, essa inserção da CISC nos problemas da cidade de uma maneira em geral, é o que, evidentemente, tem destacado a pujança da CISC no cenário da cidade de São Carlos, regional e até hoje estadual. Né? E provavelmente foi essa a intenção lá em 22 de fevereiro de 31, quando esses nomes aí atrás de você fundaram a... Realmente, esses foram os pioneiros, né? Merecem todas as nossas homenagens, né? Até porque, graças a eles, é que estamos aqui hoje. É isso. Isso aí. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais, né? Conhecer um pouquinho mais, não, ter esse quadro todo que a gente ouviu aqui hoje, acessa lá o site assis.com.br, tem o institucional lá com a foto de todos os presidentes e os anos também que eles foram presidentes, né, Henrique? Isso aí. Estevinho, novamente, muito obrigado. É sempre um prazer conversar com você. Mano. Da minha parte, o agradecimento é meu, o prazer é nosso de poder estar aqui e contar um pouco dessa história que dá para perceber que todos nós aqui somos um pouco saudosistas, né? E eu sou muito. Mas, independentemente, eu acho que o futuro nosso é assim, olha, o que passou é muito importante para que a gente aprenda o que aconteceu lá atrás, mas o que está aqui para vir ainda é o que nós temos que nos basearmos para que as coisas corram de uma maneira melhor. Meus agradecimentos a vocês e parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Tá aí o registro, né, Maicon? Tá feito o que a gente registro. precisava fazer. É isso, uma honra estar participando aqui. Muito obrigado também pela oportunidade. Hein? Obrigado para todos nós. Então, Obrigado. Esse foi o Momento Assis, especial com Estevão Luiz Muscati, contando a história um por um dos presidentes que a Associação Comercial de São Carlos teve nesses 92 anos. Muito obrigado.